O filme é bom, mas nem o diretor entendeu o que ele estava de fato criticando. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Atenção! Este artigo contém spoilers. O Expresso do Amanhã é um filme de ficção científica dirigido pelo cineasta sul-coreano Bong Joon-ho, lançado em 2013, baseado em uma história em quadrinhos de 1982. Esse filme, como a maior parte do trabalho do diretor, é uma intenção de crítica ao capitalismo. Quando lançado, o filme foi tratado como um retrato de luta de classes ou como uma alegoria ao sistema capitalista, na qual uma sociedade é dividida entre possuídos e despossuídos, os oprimidos e os opressores. E toda tentativa de mudança ameaça tirar a sociedade dos trilhos, literalmente nesse caso. Contudo, a sociedade de O Expresso do Amanhã está longe de qualquer coisa que possamos chamar de capitalismo. Mais longe ainda do que seria o capitalismo de livre mercado. Como sempre, a esquerda tentou criticar o capitalismo e acertou o socialismo. Vale ressaltar aqui que Bong Joon-ho é um diretor de primor técnico ímpar. A qualidade técnica do filme é realmente excepcional. E o problema do filme também nem chega a ser o conteúdo. Ele é válido. Uma belíssima crítica à pretensão socialista de achar que pode planejar a sociedade. O problema é a interpretação equivocada que costumam fazer, tanto sobre o filme, quanto sobre o capitalismo. Tendo em vista os trabalhos mais recentes do diretor, ele tinha realmente a intenção de criticar o capitalismo. Mal sabe ele que ainda não entendeu o que é capitalismo. Dito isso, vamos ao filme. O filme se passa em um futuro próximo no ano de 2031, em um cenário pós-apocalíptico. Por volta de 13 anos antes dos acontecimentos do filme, em resposta ao aquecimento global provocado pelo homem, 79 países soltaram uma substância chamada CW7 na atmosfera. Ironicamente, essa substância teve efeitos tão fortes que acabou congelando o planeta inteiro, o que quase exterminou a humanidade. O breve trecho do filme em que essa passagem é contada já nos diz que, como sempre, os estados falharam em executar qualquer solução eficiente. Pelo contrário, apenas pioraram as coisas. Lembram de uma certa doença e uma certa resposta estatal? Ou talvez as inúmeras interferências feitas por bancos centrais para salvar a economia? Ou as regulações trabalhistas feitas para salvar os trabalhadores da exploração burguesa? Enfim, a lista é imensa e a metáfora é perfeita. As únicas pessoas que conseguiram sobreviver ao desastre foram aquelas que entraram a bordo do Snowpiercer, um trem em constante movimento que percorre um trilho de extensão global, passando por todos os continentes e fecha uma volta ao mundo a cada um ano. Da forma menos sutil possível de retratar classes sociais, as pessoas ricas vivem luxuosamente nos primeiros vagões do trem, e as pessoas pobres vivem miseravelmente como sardinhas enlatadas na traseira do trem, alimentadas com barras de proteína feitas à base de baratas. Não há muitos detalhes sobre o funcionamento político-econômico dentro do trem, mas podemos ver claramente no decorrer do filme que a vida das pessoas é controlada pelo maquinista do trem, tudo em nome de uma estabilidade e equilíbrio pretensamente eternos. É nesse contexto que encontramos o protagonista, Curtis. Ele é um homem do tipo revolucionário, que vive no último vagão do trem e recebe conselhos e instruções de seu mentor, Gillian. Ele está decidido a realizar uma revolução, chegar até o primeiro vagão e tomar o poder do governo do trem. Segundo Curtis, quando eles estiverem na locomotiva, no governo do trem, as coisas seriam diferentes e eles governariam de forma justa. Para entender melhor a organização da sociedade nesse trem, ouvimos um discurso como parte de uma punição. No início do filme, quando algumas crianças são tiradas de seus pais à força para trabalharem como escravas, um pai reage jogando um sapato na mulher que escolheu as crianças. Ele é imediatamente punido. Seu braço é colocado para fora do trem para congelar
e ser posteriormente arrancado a marteladas. Enquanto o braço do homem congela, ouvimos um discurso sobre a mentalidade da sociedade dentro do trem. Nós devemos todos ocupar nossas posições previamente determinadas. Você usaria um sapato na cabeça? Claro que não. Cabeça não é lugar de sapato. E o discurso continua. Um chapéu pertence à cabeça. Eu uso um chapéu. Vocês usam sapato. Eu pertenço à cabeça. Vocês pertencem ao pé. E assim, a ministra argumenta que a ordem eterna será mantida. Ordem essa garantida pelo motor sagrado que mantém o trem em constante movimento. E quando o pé tenta se colocar na cabeça, essa ordem sagrada é violada. Tudo no trem existe sob a desculpa de necessidade da ordem e da estabilidade. Aqueles no poder estão simplesmente tentando garantir a proteção do coletivo, fazendo com que o trem não pare e não se esgote os recursos, mesmo que isso signifique arrancar o braço de um homem a marteladas, escravizar crianças e matar inocentes. Nada pode acontecer que perturbe a ordem eterna do trem. Mas, espera, não tem nada no capitalismo sobre ordem eterna, castas pré-determinadas ou escravidão infantil. A conversa de que a humanidade irá chegar ao fim da história, um momento de desenvolvimento que nunca mais vai mudar e será tudo perfeito, é parte justamente da antítese do capitalismo, o comunismo. Segundo a teoria marxista, o comunismo é o estágio final e eterno da sociedade humana. É no socialismo que haviam campos de trabalho forçado e as pessoas tinham posições pré-ordenadas pelo partido. São os ideais coletivistas do socialismo que pregam que o sacrifício de alguns indivíduos em nome do bem comum não é só tolerável, como deve ser encorajado como dever moral. No trem Snowpiercer, tudo deve ser previamente determinado e calculado centralmente. O resultado, claro, é que algumas pessoas passam fome e vivem na miséria. Não existe planejamento central no capitalismo. É justamente o socialismo que prega que os governantes iluminados devam calcular a economia e a vida das pessoas. Durante o filme, Curtis lidera uma revolta sangrenta com o objetivo de tomar a locomotiva do trem. No caminho, eles passam por vários vagões diferentes, cada um com sua função. Uma das partes mais interessantes é quando eles chegam ao vagão escola. Nele, as crianças são ensinadas que todos devem venerar Wilford, o condutor e arquiteto do trem. Elas aprendem que o trem só é da forma que é porque Wilford o projetou dessa forma. É nessa sequência que a artificialidade desse mundo é sublinhada pela quantidade massiva de propaganda necessária para mantê-lo. As crianças aprendem o quanto Wilford é genial e que o trem não deve parar. Elas são doutrinadas sobre o milagre que é viver no trem, que o Sr. Wilford criou o trem por ter dons proféticos e saber o que aconteceria com o mundo. Então, para salvar as pessoas, ele criou o trem. E claro, nenhuma escola infantil poderia passar sem música. Então todas as crianças cantam alegremente. O que acontece se o motor parar? Todos congelamos e morremos. A música prossegue dizendo que o motor é eterno e nunca vai parar, e tudo por causa do grande Sr. Wilford. Mesmo sem música, o mantra continua. Se nós sairmos do trem, nós congelamos e morremos. Se o motor parar de funcionar, todos nós morremos. E quem cuida do motor sagrado? Wilford. Conseguiu lembrar de políticos e intelectuais que tratam a esquerda como uma dádiva, lutando pelos direitos dos trabalhadores, e o socialismo como o paraíso na Terra? Pois é. A idealização do líder, a transformação do governante em divindade, é típica de regimes coletivistas, que precisam sempre de algum líder iluminado e messiânico, que sabe qual a melhor forma da sociedade se organizar. Dotado de um poder super-humano, ele tem a capacidade de calcular a vida das pessoas, dizer como tudo deve ser organizado. Ele lidera o partido e a elite burocrática, que sabem, com certeza, a melhor forma de manter a estabilidade. O motor do trem é o Partido Comunista. Tudo flui do motor sagrado.
todas as coisas em seu lugar, todos os passageiros em suas seções. É o que diz a ministra no início do filme. E Wilford é o líder do partido. E antes que digam que os libertários idolatram o mercado, digo que não. Nós apenas reconhecemos que o livre mercado é a melhor forma de alocar recursos escassos em uma sociedade. Finalmente, no final do filme, depois que quase todas as forças de sua revolução estavam mortas, Curtis encontra Wilford na locomotiva. Wilford explica que toda a revolução de Curtis, assim como todas as outras que o precederam, eram parte de um plano de controle populacional, inclusive com a ajuda e participação de Gillian, o mentor de Curtis. Tudo parte do plano projetado para manter a estabilidade social e a longevidade do trem. Ou seja, o sacrifício de inúmeras pessoas para manter o famigerado bem comum, para manter todas as pessoas em seus devidos lugares, os lugares calculados pelo brilhante Wilford. O problema é que Wilford já está velho e não deixou herdeiros. E, agora que Curtis sabe toda a verdade, ele deve assumir sua posição como comandante da locomotiva e planejador central do trem e de seus passageiros. Contudo, Curtis recusa a oferta e um de seus companheiros explode a porta de saída, o que causa uma avalanche que descarrilha o trem e aparentemente mata todos a bordo, exceto 2 crianças. Elas representam justamente o futuro, ou a esperança, de um futuro livre. E aqui o filme fecha sua mensagem revolucionária. Curiosamente, não é uma revolução contra o capitalismo, mas sim contra o socialismo e o planejamento central. Não se pode dizer que um mundo em que as pessoas são despidas de suas liberdades individuais, em que são proibidas de produzir, é capitalista. É inevitável. Sempre que tentam criticar o capitalismo, a esquerda só consegue encontrar aqueles pontos distorcidos causados pela própria esquerda e pelo socialismo. Já virou rotina os socialistas pedirem mais intervenção estatal e políticas públicas apenas para dar tudo errado e depois dizerem que foi culpa do capitalismo e do livre mercado. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!